Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Fábio Rabelo. Seja muito bem-vindo ao canal Voz de Sião, a palavra que transforma destinos. E tem uma palavra abençoada para você que nos acompanha aqui por meio do nosso canal. Eu tenho certeza que o Senhor falará com você por meio dessa mensagem. E o texto que nós vamos ler nesse momento, compartilhar com vocês, está no Evangelho de João, capítulo de número 2, é uma palavra bem conhecida por todos, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, quando ele inicia ali o seu ministério. A partir do versículo 1, João capítulo 2, que diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. É o equivalente a 80 a 120 litros cada um. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, né? Que palavra abençoada, palavra poderosa. Fala aí do primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. Ele havia sido convidado ali, juntamente com a sua mãe Maria, os seus discípulos, para uma festa de casamento. E durante a festa de casamento acaba o vinho. E ali ele pede que os serventes, coloquem água, nas talhas, e ele transforma a água em vinho. E eu quero aqui trazer alguns princípios importantes desta palavra que eu creio que vai edificar a sua vida. Porque há momentos na nossa vida que tudo parece ter acabado. Às vezes é o recurso que acaba, a força que acaba, é a esperança que acaba, é a nossa fé que fica frágil, a nossa fé mina. Foi exatamente assim naquele casamento em Caná da Galileia. A festa estava acontecendo, mas o vinho acabou. E no contexto das festas judaicas, naquele contexto, quando se fala que o vinho acabou, isso não representava apenas um detalhe, digamos assim, logístico. Quando o vinho acabava numa festa judaica, representava vergonha, representava humilhação, representava o fim da alegria. Talvez hoje você esteja assim, você que está me assistindo, por fora está até sorrindo, mas por dentro o vinho acabou. Acabou a alegria, acabou a saúde acabou, a força emocional acabou, a fé está por um fio. Mas é exatamente aí que o texto nos ensina algo poderoso. Quando os recursos acabam, Jesus, ele começa a agir. Foi o que aconteceu naquele casamento. No meio do casamento, acabou o vinho, que representava vergonha, humilhação, tristeza. Mas é exatamente aí que Jesus, ele agiu. E é assim que acontece na nossa vida. Quando os recursos acabam, Jesus, ele começa a agir na nossa vida. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto. Que Jesus, ele se manifesta onde a força humana ela termina. Lá no texto mostra que Jesus, ele só se manifesta depois que tudo acabou. Depois que o vinho acabou. Enquanto havia vinho, ninguém chamou Jesus. Enquanto havia recurso humano, não houve milagre. Ou seja, Jesus, ele só entrou em cena quando os recursos humanos, as possibilidades humanas, não
haviam acabado. E é assim na nossa vida. Tem situação que acontece que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução. Tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, crises na sua vida, que ela simplesmente diz, olha, não tem mais jeito, não sei o que vou fazer. Talvez você esteja vivendo agora uma situação assim. E é nesses momentos que o Senhor se manifesta. É nesses momentos que o terreno é fértil para o milagre. É quando os nossos recursos acabam. É quando a gente olha e não vê mais possibilidade. E é isso que o Senhor ele quer que nós venhamos a entender. Porque Jesus ele não compete com a nossa autossuficiência. Quando existem problemas na nossa vida que nós podemos resolver, que os nossos recursos podem resolver, que a nossa força, a nossa inteligência, o nosso conhecimento pode resolver, então ele não interfere, ele não concorre com a nossa autossuficiência. Mas quando nós reconhecemos, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer para resolver isso, aí sim, aí ele entra. E o grande problema é que às vezes nós queremos controlar tudo. Talvez você que está me assistindo agora esteja tentando resolver tudo sozinho, controlar tudo, carregar tudo. Talvez você esteja carregando aí um fardo pesado, tentando resolver uma situação difícil, uma situação complicada na sua vida, e você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que o fim do teu recurso não é o fim da tua história. Ele é o começo do teu milagre. Jesus ele entra em crises. Ele entra em crises financeiras. Jesus ele entra no diagnóstico médico. Mesmo quando os médicos dizem, olha, não tem mais cura, não tem mais jeito, ele entra nesse diagnóstico. Jesus ele entra nas depressões silenciosas. Às vezes naquelas situações em que a medicina já não tem muito o que fazer. Os recursos humanos não têm mais o que fazer. Jesus ele continua entrando em casamentos. Aquele casal ele foi bem sucedido porque convidou Jesus para o casamento deles. E quando veio a situação difícil, Jesus estava lá e ele resolveu. Então ele continua restaurando casamentos, ele continua trazendo vinho novo. Ele quer restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Jesus ele entra onde o homem não pode mais entrar. Ele vai onde o braço do homem não pode mais alcançar. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você também aqui nessa história é que a obediência ela libera o sobrenatural. Lá no texto diz que Maria ela fala para os serventes e ela diz uma frase que talvez seja uma das frases mais poderosas da Bíblia. Ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. E é interessante que Jesus ele pede algo ilógico. Ele diz, olha, encham as talhas de água. E é interessante também que os serventes eles não questionam. Eles obedecem a Jesus. E aqui está um princípio espiritual muito poderoso. O milagre, ele não começa no vinho. O milagre, ele começa na obediência. Foi quando os serventes obedeceram a Jesus, encheram as talhas de água, que o milagre começou a aparecer. Que o milagre aconteceu. O milagre ele não começa no vinho, ele começa na obediência. Muita gente quer viver o sobrenatural, muita gente quer receber o milagre, muita gente quer receber a bênção de Deus, mas rejeita a obediência. Tem gente que quer a cura, mas não quer alinhar a sua vida. Às vezes a vida está desalinhada, está fora do prumo. Mas hoje o Senhor te chama para voltar para o caminho, para voltar para a obediência. Tem gente que quer libertação, mas não quer abrir mão do pecado. Há pessoas que estão deixando de receber o milagre porque estão aí vivendo no pecado. Não querem abrir mão do pecado. Tem gente que quer transformação, mas não quer uma mudança de postura. A água ali, ela representa o que é natural. O vinho representa o sobrenatural. E Deus nunca transforma o que você não entrega. E Deus nunca vai pedir algo que você não tenha e que você não possa entregar. Ele pediu algo natural, ele pediu algo simples, ele pediu água. Ele diz, olha, coloquem água nas talhas. E muitas vezes Deus está te pedindo algo. Deus está te pedindo para que você entregue algo a Ele, para que você deixe um comportamento errado, uma postura errada, abandone o pecado. E Deus está te pedindo algo que você pode entregar.
para que o milagre aconteça na sua vida. E quando você obedece, Jesus ele transforma. E hoje, ele está te pedindo algo simples, mas é algo que é profundo. É de você confiar, de você entregar o que ele está te pedindo, de você obedecer. O milagre aconteceu. Ele começou a acontecer ali na obediência. E hoje é um momento que Deus ele pede para que você confie, para que você entregue, para que você obedeça. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessa palavra é que o que Jesus faz é sempre melhor do que antes. O mestre Sala, ele prova o vinho e diz: você guardou o melhor para o final. Então, quando ele prova o vinho, ele diz: olha, geralmente se coloca o vinho melhor no início, e quando as pessoas já estão ali, né, já tem bebido bem, aí serve o vinho inferior, mas você deixou o melhor para o final. Então esse é um grande princípio importante para a nossa vida, que o que Jesus faz é sempre melhor do que antes. Jesus ele não apenas resolveu ali aquele problema da falta do vinho, mas ele fez melhor do que antes. Quando Jesus cura, ele cura por completo. Quando Jesus ele restaura por inteiro. Quando Jesus liberta, ele liberta de verdade. Talvez você diga: minha vida já foi melhor, minha fé já foi maior, minha alegria já foi mais intensa. Mas hoje Jesus te diz: o melhor não ficou no passado. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre você que está me acompanhando aqui. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Jesus ele transforma a vergonha em testemunho. Essa situação que você está vivendo hoje, você vai declarar lá na frente como um grande testemunho na sua vida. Jesus ele transforma a dor em propósito. Muitas vezes você está passando por algo, por uma situação difícil, uma dor, uma luta, mas isso tem propósito. É Deus te preparando para algo maior que Ele tem na tua vida. Assim como foi com José lá no Egito. Foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Mas tudo aquilo que ele estava passando não é porque ele estava vivendo uma vida de pecado ou afastado de Deus. Não, é porque Deus estava preparando para algo maior. Para ele se tornar ali o governador do Egito, que na época era a maior potência do mundo. Então, talvez essa situação é Deus te preparando para algo maior. Então ele transforma a dor em propósito, ele transforma a crise em plataforma de glória. E eu quero concluir aqui essa mensagem, dizendo que Jesus ele ainda faz milagres, ele não mudou, ele é o Deus do impossível. Ele continua fazendo coisas que a mão do homem, os recursos humanos não podem fazer. Jesus ele continua entrando em casamentos, restaurando casamentos, restaurando famílias. Jesus continua entrando em casas. Jesus continua restaurando histórias quebradas. E onde você vê o fim, Jesus vê começo. Onde você vê vergonha, Jesus vê testemunho. Onde você vê morte, Jesus ele libera a vida. E hoje ele quer entrar no seu impossível. Eu não sei essa situação que você está vivendo, mas hoje ele vai entrar na sua vida e mudar a tua história, vai mudar o teu destino. E eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas coloca agora diante do Senhor. Coloca a mão, se você puder, no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você e por você. E eu quero aqui declarar a palavra profética que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o vinho acabou. Acabou a força, acabou a alegria, acabou a esperança, mas eu creio que quando tudo acaba para nós, o teu poder começa a se manifestar. Eu te entrego a minha crise. Senhor, eu te entrego a crise dessa pessoa que me acompanha, que ora comigo nesse momento. Eu te entrego a dor dela. Eu te entrego a enfermidade. Eu te entrego esta alma cansada. Jesus, entra agora no impossível dessa pessoa. Cura o corpo. Cura a mente, cura a alma,
que toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Que toda opressão caia por terra agora, no nome de Jesus. Que toda cadeia espiritual seja quebrada agora. Eu recebo vinho novo. Eu declaro vinho novo sobre essa pessoa. Eu declaro alegria, paz e restauração sobre a vida dela. E declaro que o melhor do Senhor ainda está por vir na vida de cada um que nos acompanha nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, aqui, pedindo que o Senhor abençoe. Abençoe esta pessoa, as pessoas que nos acompanham aqui nesse momento. Deus, eu declaro esta palavra profética sobre eles, que o melhor do Senhor ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém? Se essa oração ela falou com você, se essa mensagem tocou o teu coração, escreva lá nos comentários. Jesus entrou no meu impossível. Ou você também pode declarar essa mensagem profética, dizendo assim, comenta lá, o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa de um milagre. E até o nosso próximo encontro, até nosso próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém.